Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 117 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 343 e 344 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito do exercício profissional dos químicos. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito dos artigos a que nos propusemos nesta nossa aula de número 117 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, devemos trazer a vocês a informação de que o artigo 342 da Consolidação das Leis do Trabalho encontra-se revogado e, portanto, dentro da sistemática adotada para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, ele não merecerá estudo porque já não faz mais parte do ambiente juslaboral brasileiro. Vencidas essas etapas informativas, passemos, pois, ao estudo do artigo 343 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz o artigo 343 da Consolidação das Leis do Trabalho que são atribuições dos Conselhos Regionais de Química, que atualmente são aqueles organismos responsáveis pela fiscalização do exercício dos químicos dentro do território brasileiro por atribuição específica dos Conselhos Federais de Química. Portanto, o organismo responsável pela fiscalização do exercício profissional de Química é o Conselho Regional de Química, que tem por atribuição examinar os documentos exigidos para o registro profissional, proceder à respectiva inscrição e indeferir os pedidos daqueles que não satisfazerem as exigências legais. Portanto, ao Conselho Regional de Química cabe examinar todos os documentos exigidos para o registro profissional. Então, aquele profissional químico que queira desenvolver suas atividades dentro do território brasileiro deve apresentar ao Conselho Regional de Química respectivo os documentos exigidos para o registro profissional
que recebidos pelo Conselho Regional de Química, o mesmo procederá à respectiva inscrição, desde que essa documentação esteja perfeitamente estabelecida dentro das normas legais para tanto. E poderá o Conselho Regional de Química também indeferir os pedidos daqueles que não satisfizerem as exigências legais. É também atribuição do Conselho Regional de Química registrar as comunicações e contratos e dar as respectivas baixas nos mesmos, para que a atividade desempenhada por aquele químico atingido pela contratação ou pelas comunicações possa continuar o seu exercício profissional perfeitamente dentro dos períodos estabelecidos tanto nas contratações quanto nas referidas baixas. Cabe ainda ao Conselho Regional de Química verificar o cumprimento das disposições legais, realizando as necessárias investigações, exames de arquivos, livros de escrituração, folhas de pagamento, contratos e outros documentos de uso nas firmas e empresas industriais ou comerciais que se utilizem de químicos. Nesta situação, cabe-nos alertar que, como a consolidação das leis do trabalho veio a lume em 1º de maio de 1943, os textos originalmente desempenhados dentro do seu corpus são relativos às tendências daquela época e vieram alguns sendo automaticamente renovados através de atualizações legislativas posteriores. Todavia, muitos artigos não sofreram ao longo do tempo essa renovação redacional e ainda se encontram nos termos em que era exigida a norma jurídica da época da instalação da consolidação das leis do trabalho no âmbito jusoperário brasileiro. Este é o caso, por exemplo, do inciso 3º do artigo 343 da Consolidação das Leis do Trabalho, capitaneado pela linha C, que determina que o Conselho Regional de Química, como órgão fiscalizador do exercício profissional dos químicos no território brasileiro, verifica o cumprimento das disposições legais, realizando a necessária investigação, exames de arquivos, livros de escrituração, folhas de pagamento, contratos e outros documentos de uso das firmas e empresas industriais ou comerciais que se utilizem de químicos. Nessa seara, estas atribuições atualmente são deferidas à fiscalização do Ministério do Trabalho e não mais pertencem aos conselhos regionais de química, porque toda a fiscalização com análise de documentos, de livros, de contratos e de outras situações de origem laboral pertencem aos fiscais do Ministério do Trabalho e, portanto, já não cabe mais essa fiscalização aos conselhos regionais de química. Está, pois, então,
deixado de lado o texto insto nessa alínea do artigo 343 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz o artigo 344 da Consolidação das Leis do Trabalho que aos sindicatos de químicos devidamente reconhecidos é facultado auxiliar a fiscalização no tocante à observação do exato cumprimento das disposições legais aqui previstas neste capítulo seletista. Neste ponto, o artigo 344 ainda traz em si um preceito atual, porque realmente os sindicatos dos químicos, devidamente reconhecidos e em plena atividade, poderão ser requeridos para auxiliar a fiscalização do trabalho e a eles é facultado esse auxílio para que seja possível a observação do exato cumprimento das disposições legais por parte das empresas que elaborem com a presença em seus quadros funcionais de exercentes da profissão de químico. O artigo 345 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estaria no escopo desta nossa aula de número 117 da Consolidação das Leis do Trabalho, encontra-se revogado e mesmo na mesma sistemática adotada para o desenvolvimento deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não merecerá de nós nenhuma atividade de desenvolvimento de pensamento a respeito do mesmo, porque já não faz mais parte do ambiente jusoperário brasileiro. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês dentro desta nossa aula de número 117 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos essa oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal, e a todos vocês que deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter ativo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.